ser abençoada, Senhor, podendo para tanto, Senhor, abençoar tantos os vizinhos que se encontram ao redor desta igreja, Pai, aqueles que se encontram nas laterais, na frente, no fundo, e todos aqueles, Pai, que a Tua palavra, Pai, tem alcançado, Senhor, que a Tua obra, Pai, faça, Senhor, na vida de cada um, Senhor, uma transformação, assim como o Senhor fez em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor há de fazer, Senhor, na vida daqueles que ainda não te conhecem, Pai querido. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Vamos, irmãos, fazer uma leitura na palavra de Deus aqui nesta noite, onde se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 14, o versículo de número 15. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 15. Irmão que tem a sua Bíblia, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para os filhos de Israel, passe pelo meio do mar em seco, e eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em tudo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Aleluia. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles também, e a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e pôs-se atrás deles. Aleluia, amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Para nós nesta noite é motivo de alegria de poder estarmos na presença do Senhor. Meus irmãos, eu me lembro quando os apóstolos, em meio grande perseguição, os apóstolos eles chegavam e falavam para a igreja, né, que importava com muitas lutas e provações, o que importa é nós entrarmos no reino de Deus. Desde aqueles dias, meus irmãos, perseguições e provações nunca faltou para o povo de Deus, mas em meio às provações, em meio às tribulações, o nome do Senhor sempre foi glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nesta noite nós vamos prosseguir, né, a palavra do Senhor, a qual, quando na semana passada paramos aqui, quando Moisés disse para o povo de Israel, Moisés parou diante daquele grande mar, aquele povo egípcio, os soldados egípcios vieram atrás do povo de Israel, e o povo clamaram, o povo pediram socorro, mas naquele momento Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós estarei calado, e vós calarei. Esta foi a palavra que Deus falou conosco na semana passada. Então nós paramos em frente do Mar Vermelho.
paramos bem diante do grande mar. Na frente, o grande mar. Na lateral direita e esquerda, montanhas. E atrás, os soldados de Faraó. Aparentemente, meus irmãos, o povo de Israel estava encurralado. Aparentemente, na visão carnal, Israel podia dizer: chegou o final, não temos para onde ir, o que fazer? Mas nesta noite, meus queridos irmãos, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Ele continua na peleja. Ele continua pelejando. Ele não vai deixar o seu exército sozinho. Quando precisar ele entrar na frente, ele entra na frente. Quando precisar ele ir para trás, ele vai, porque ele conhece, ele sabe e está no controle do nosso Deus. A guerra, porque a guerra não é nossa, a guerra não é do povo, mas a guerra é do nosso Deus. E quem vai pelejar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Deus que está na peleja. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesta noite, meus queridos irmãos, agora Moisés perante aquele grande mar, Moisés perante aquelas grandes águas, aquele lugar, meus queridos irmãos, olhando para a frente, o mar vermelho, olhando para o lado, as montanhas, olhando para trás, o povo egípcio, os soldados chegou. Mas eu quero dizer para você, o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, Ele jamais é surpreendido por nada. Jamais ele é pego de surpresa. Por isso que o salmista, no Salmo de número 123, 122, ele diz: eu levo meus olhos para os montes, eu olho para as montanhas, eu olho para as grandes montanhas que está ao meu redor. Da onde me virá o socorro? Mas ele abre a boca e ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesta noite, meus queridos irmãos, o que está acontecendo é bagatela para o nosso Criador. O que está acontecendo, meus irmãos, é simplesmente um despertar para tirar de nós, num culto como esse, um glória a Deus e um aleluia. O que está acontecendo, meus irmãos, é provar os nossos nervos, mas os nossos nervos corre o sangue de Jesus. Na nossa mente, nós temos a mente de Cristo. Na nossa cabeça tem o óleo precioso, que é o óleo do Espírito Santo. Satanás, meus irmãos, ele pode se levantar de qualquer maneira, mas o crente fiel e verdadeiro, ele entrega nas mãos do Senhor. E a nossa peleja, quem vai nos dar vitória é o nosso Criador. Aleluia! E nesta noite, igreja do Senhor, quando eu vejo essa passagem, quando eu deparo com esta mensagem, eu sinto Deus falando com Moisés, eu sinto Deus falando conosco, eu sinto Deus falando com cada um aqui nesta noite, que existe momento de clamar, existe momento de orar, existe momento de consagrar, existe momento, meus irmãos, de jejuar, existe momento para tudo, mas existe momento para caminhar, existe momento para avançar, existe momento para poder enfrentar, meus queridos, e aqui era hora de caminhar. Israel chegou no ponto final da sua caminhada, mas eles precisavam depositar a sua confiança no Deus que colocou eles no Egito,
cuidou deles por 430 anos e tirou eles do Egito e estava na beira do Mar Vermelho. Nesta noite, aquele Deus que foi com a mão forte e poderosa salvou a sua vida, tirou você de um lago horrível, de um charco de lodo, tirou você da armadilha de Satanás. Deus, com a mão forte e poderosa, salvou a tua vida, meu irmão, perdoou teus pecados, meu irmão, te batizou com o Espírito Santo. Este Deus ainda continua com você. Este Deus ainda continua com as mãos estendidas para dar vitória ao seu povo. E agora, quando ele chega à beira do Jordão, Deus fala com Moisés: por que clamas a mim? Meus irmãos, muitas das vezes o líder, ele procura de todas maneiras o socorro do seu Deus, o socorro que vem do alto, porque muitas das vezes, meus queridos irmãos, o líder, ele é pressionado de todos os lados. Moisés estava ali pressionado, primeiramente com os seus próprios povos, que o povo murmurava, que o povo cobrava dele, que o povo encontrava razão para poder cobrar dele. E agora ele é desafiado pelo grande mar. Ele agora está diante das laterais, grandes montanhas, meus irmãos. E nesta hora, Moisés, eu acredito que a sós com Deus, ele vai orar, ele vai clamar. Mas não era hora mais de clamar, era hora de agir, era hora de enfrentar, era hora de colocar a cabeça firme e focalizar no projeto de Deus. E Deus fala com ele: por que clamas a mim, Moisés? Não clame, abre a boca e diz aos filhos de Israel para que eles marchem. Meus irmãos, aleluia, aparentemente, se eu chegar e dizer para os irmãos que estão aqui agora, e dizer: irmão, Deus mandou falar para vocês, ó, atravessa esta parede, enfrenta, vamos atravessar. Meus queridos irmãos, muitas das vezes, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude? Assim, meus irmãos, era o desafio entre Moisés e o povo de Israel. Mas desde o começo, Deus queria primeiramente obediência, confiança e fé na palavra do seu Deus, na fé na palavra do Deus dos exércitos. E agora, meus irmãos, ele fala: manda o povo que marcha, manda o povo que caminha. E ele disse: e tu, Moisés, levanta a tua vara e estende sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar. Agora era a hora, e Moisés dá o brado de vitória. Moisés fala bem alto com o povo de Israel e diz: pessoal, povo, marchem, vamos caminhar. Mas para onde, Moisés? Em direção ao mar. Para onde nós vamos? Vamos para o mar. Aleluia. Aqueles que não têm fé ia dizer: mas quem vai nadar? Será que nós vamos nadar? Eu não sei nadar. Mas Moisés disse: ó, Deus falou, vamos caminhar, vamos marchar. Igreja do Senhor, quando Deus fala, caminha. Ele não quer saber, não vamos perguntar para Ele de que forma, só vamos obedecer a sua palavra e vamos dar o primeiro passo, porque quando nós dá o primeiro passo, o milagre começa a acontecer. Oh, aleluia! E diz a palavra do Senhor
E Moisés, meus irmãos, para Deus da vitória, nós precisamos erguer as mãos. Para Deus da vitória, precisamos erguer as mãos. A Bíblia fala: levantai as mãos cansado e o joelho desconjuntado, e fazei vereda direita. Meus queridos irmãos, mão abaixada é mão cansada, mão abaixada é mão de derrota, mas quem ergue a sua mão, ele está declarando: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo nome de Jesus. E nós vemos, meus queridos irmãos, Moisés, já com 80 anos de idade, já estava avançado, mas a sua mão ainda podia erguer. Não importa o tempo que você tem de crente, não importa o tempo que você é evangélico, o importante é que você continua com as mãos levantadas. O importante é que você continua com as suas mãos levantadas, porque enquanto as tuas mãos estiver levantada, a tua vitória é certa no nome de Jesus. E Moisés ergue a sua mão, e quando ele ergue a mão, meus queridos irmãos, e Deus fala com Moisés: olha, eu vou entrar e vou endurecer o coração dos egípcios. Meus queridos irmãos, lá no capítulo 14 e o versículo de número 4, Deus falou para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó. Faraó era o chefe, Faraó era o líder, Faraó era o comandante, e o coração dele endureceu para dar liberdade o povo para sair. Mas agora Deus fala com Moisés: eu vou endurecer o coração dos egípcios para que eles entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para você nesta noite: o caminho que você passa, com a bênção de Deus, se o inimigo passar pelo mesmo caminho, ele vai passar para ser derrotado. Aquele caminho que você passa, que é o caminho da vitória, que é o caminho da bênção, que é o caminho do progresso, se o inimigo entrar, pode ter certeza, ele será destruído, porque o caminho que Deus abriu é só para você. Quando Deus quer ver o seu inimigo por terra, ele endurece o coração dele, e com esse coração duro, ele fala: eu vou entrar por esse caminho, eu vou pegar esse crente, eu vou pegar esse crente. Mas quando ele entrar, aí diz a palavra do Senhor, aí diz aqui o Senhor: e o anjo de Deus que ia na frente passou para trás. Quando o inimigo, quando você vai entrando pelo caminho, aquele caminho da vitória, aquele caminho de bênção, aquele caminho da promessa de Deus, aquele caminho que Deus mandou você entrar, e Deus endurece o coração do inimigo, e ele vai entrar como que ele fosse vitorioso. Mas nesta hora, o anjo que está na frente, ele passa para trás, porque ele quer proteger a sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus, se o diabo tem estratégia, ele fica sabendo, Deus tem muito mais. Se ele tem artimanha, Deus tem sabedoria. Porque, meus irmãos, Satanás trabalha por engano, Deus trabalha pela verdade. Satanás trabalha pela mentira, mas Deus trabalha pela verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás vem sorrateiramente escondido, mas Deus desmascara ele, porque Deus, meus irmãos, não deixa o seu povo no prejuízo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora
Israel passa. A água é feito tipo um paredão. Israel entra. Israel entra. E quando eles estão atravessando, quando eles estão já atravessando do outro lado, Deus endurece o coração do exército. E eles entram atrás. E quando ele chega no meio do mar, onde eles não poderiam nem seguir e nem voltar, olha a sabedoria de Deus. Aí Deus começa a dar problema nos carros dos egípcios. Começa a cair uma roda, começa a estragar alguma coisa, e os carros não têm condições de andar. E aqueles animais ensinados, pronto, com capacidade para carregar aquela carruagem, não consegue mais andar. Mas o que é isto? É o trabalhar de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero dizer para você: se você sentir Satanás, o teu adversário, aproximando de você, tenha certeza, ele não vai chegar, porque Deus está atrás de você, protegendo a sua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, aleluia. E os carros começam a dar problema. E os carros começam a entrar em colapso. E diz a palavra do Senhor: e o anjo de Deus que ia na frente, agora ele passa e retira, e ia atrás deles também a coluna de nuvem. E retirou-se diante deles e pôs-se atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles que para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha o trabalhar de Deus. Aquela mesma nuvem, meus irmãos, eu tenho certeza, por isso, meus irmãos, que desde o primeiro dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, até este presente momento, eu acredito que Deus, ele faz o impossível quando ele quer resolver, quando ele quer guardar, quando ele quer proteger os seus escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na cidade de Maracaju, quando, meus irmãos, uma família inteira, ela foi realmente executada por uma quadrilha de policiais da época, e sobrou uma criança daquela família. E, meus queridos irmãos, e esta criança, ela cresceu, ela se especializou, ela se preparou, e depois, quando chegou um certos anos, este moço, ele formou também um grupo de extermínio, e começou a tirar a vida, cobrando a família um por um. E entre esta família, tinha um irmão que servia ao Senhor. E ele tinha medo, ele estava com medo, meus irmãos, para que pudesse também sofrer alguma coisa. Mas eu digo aos irmãos, eu falei para ele, como eu estou falando aqui agora, eu falei para ele, como eu estou aqui diante do irmão Messias, e eu disse para ele: companheiro, não tenha medo, porque assim como Eliseu pediu, quando aquele soldado, não é Eliseu, quando aqueles homens vieram para matar aqueles 2 espias que estavam dentro de Jericó, ali, né,
o anjo do Senhor, a oração daqueles espias foi isto: Senhor, fere esses homens com cegueira. E naquele momento, aqueles homens foram feridos de cegueira, e eles passaram pelos espias, passaram pelo povo e não enxergaram. E aquele povo, eles começaram a se matar entre eles, mas os homens de Deus foram guardados. E eu disse para ele: entrega os teus caminhos ao Senhor. Se não for o seu dia, eles passarão perante você, eles passarão por vocês, mas Deus dará o livramento. Este homem, ele faleceu por idade, mas o nome do Senhor foi glorificado. Meus queridos irmãos, por isso que eu digo, esse Deus, ele, se Satanás tem a sua estratégia, Deus conhece muito mais a estratégia dele. Deus mostrou para Satanás que ele é um ser finito. Deus mostrou para ele que ele é um ser que ele não tem a onisciência de Deus. Porque, meus irmãos, quando Moisés morreu, Deus, meus queridos irmãos, ele preparou ele fez um movimento em outro lugar, e o movimento lá foi de tanta curiosidade, que Satanás correu para ver o que estava acontecendo. Enquanto ele foi lá, Deus pegou e sepultou Moisés. E quando Satanás chegou, cadê Moisés? Aonde foi? Mais uma vez, Deus mostrou para Satanás: você não entende de nada, você não conhece nada, quem conhece sou eu, porque eu sou de eternidade em eternidade. Meus queridos irmãos, se Deus quiser, Ele protege você, seja em qualquer situação. E a Bíblia fala, e o coração dos soldados endureceu, e eles entraram. Mas quando Israel atravessou, quando eles chegaram do outro lado, aí Deus falou para Moisés: Moisés, agora você lança a sua vara, porque esta vara que ordenou a água abrir, a mesma vara vai ordenar fechar. É o Deus que nós servimos, o Deus que com a mesma palavra Ele fecha, e com a mesma palavra Ele abre. E nesta noite, se você crê, Deus tem poder para abrir o que está fechado e fechar o que está aberto para te prejudicar. Mas nesta noite, Ele está presente aqui neste lugar. E quando o mar fechou, aqueles soldados foram mortos, e eles, meus irmãos, foram exterminados. Aí cumpriu a palavra que Moisés disse para o povo de Israel: os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vereis, porque o Senhor pelejará por vós. Deus abençoe a igreja do Senhor. Vamos continuar confiando no trabalhar de Deus. Glórias a Deus. Estarei dando os avisos. Amanhã haverá ensaio aqui na congregação, amém, das irmãs, a partir das 19h30 às 21h. Na sexta-feira teremos aqui o nosso culto de doutrina, culto de ensino da palavra, na direção do pastor Tavares, a partir das 19h30 às 21h. Sábado, nossa irmã Valdete pede para avisar que haverá consagração aqui na nossa igreja. Então os irmãos venham e se consagrem ao nosso Deus, que você verá as maravilhas que o Senhor estará fazendo na vida da sua igreja. No domingo de manhã, a partir das 8h55, a escola bíblica dominical, né? E com início às 8h55 e o término às 10h30 da manhã. E à noite, a partir das 19h às 21h,
um grandioso culto com círculo de oração. Amém? Meus irmãos, não falte, venham, participe, porque Deus estará derramando fogo sobre este lugar, viu? E vai ser fogo no diabo, da cabeça aos pés, viu? Porque esse é o Deus que nós servimos. Deus é aquele que guarda o seu santo. Se você é fiel a Ele, não temas, porque assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com Eliseu, Deus também Ele é para conosco. Amém? Nós temos que crer e confiar somente no Deus que nós servimos. Amém? Queria convidar nosso irmão Edmilson. Ele vai estar orando, agradecendo a Deus por mais este culto que o Senhor tem nos proporcionado e também pelos pedidos de oração que está registrado no caderno. Logo após, o pastor Tavares estará ministrando a bênção apostólica. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Ora, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, graças a nós te damos paz por este dia, pela tua palavra. Deus, continua usando teus servos. Ó Espírito do Senhor, Pai, abençoa cada um que está nesta noite, porque teu nome seja glorificado aqui na terra, ó Pai. Pai amado, Pai santo, Deus, tu és santo, tu és bendito, tu és eterno. Pai, esse nome que está aqui no meu caderno, esse caderno está na minha mão, Senhor. Eu não sei o nome, mas tu sabe, Pai, tu conhece. Senhor, visita cada um nesse momento, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus.